Alternativa C, nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro no lugar em que tiver ocorrido parto. Gente, no lugar em que tiver ocorrido parto significa o município onde tenha nascido a pessoa. Deixa eu só colocar a canetinha aqui para eu ver com vocês. Então, ó, no lugar em que tiver ocorrido parto. Meu Deus. Me atrapalhei. Aqui. No lugar em que tiver ocorrido parto, onde a criança efetivamente nasceu. Onde que foi, em que município que a criança efetivamente foi expulsa do ventre materno. Tá a caminho do hospital. Nasceu ali, tem-se que saber qual que é o município daquele local, daquele endereço, para se identificar o local de nascimento, tá? Que vamos ver daqui um pouquinho, que pode ser diferente de naturalidade, não podem mais confundir, né, uma coisa com a outra. Então, o registro de nascimento vai ser no território nacional, deverá ser dado a registro no lugar em que tiver ocorrido parto, dentro do prazo de 15 dias, que será ampliado pelo prazo de até 3 meses para os lugares declarados ermos pela Corregedoria Nacional de Justiça. Não, né, gente? Como é que a gente vê essa questão do prazo para fazer o registro de nascimento? Como que está na lei? Na lei fala que são 15 dias, né? O prazo é de 15 dias para fazer o registro de nascimento. Fala que os locais que estão distantes, mais que 30 quilômetros da sede do cartório, do serviço de registro, tem esse prazo ampliado, né, em até 3 meses. Então, até aqui, está certo? Sim. O que está errado? Não é a critério da Corregedoria Nacional de Justiça, e nem é porque é declarado ermo. É porque está distante 30 quilômetros ou mais, né, da sede do serviço de registro, tá bem? Agora, em relação aos pais, antigamente era só a mãe, muito atentos que agora é a mãe e o pai, em relação a só esses dois declarantes. Quando um dos dois for declarante, estiver envolvido ali no ato, estiver presente, o prazo sai de 15 dias e é prorrogado por mais 45, ou seja, o prazo passa a ser de 60 dias. Então, nós temos 15 dias para os demais declarantes, 60 dias para o pai e ou para a mãe, tá? E, se for distante, essa questão da distância de 30 quilômetros ou mais, ela vai ser aplicada tanto para o prazo de 60 quanto para o prazo de 15 dias, tá bem? Então, nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro no lugar em que tiver ocorrido parto, beleza? Mas é só nesse lugar? Está especificamente no lugar, no serviço de registro que atenda aquele lugar onde ocorreu o parto, que eu posso registrar a criança? Não, eu posso registrar escolhendo, né? Eu tenho, dentro do prazo, esses prazos que eu acabei de falar para vocês, dentro desse prazo eu posso escolher entre fazer o registro no local de nascimento ou fazer o registro no local de residência dos pais dessa criança. Dentro do prazo. Fora do prazo, desses prazos que eu disse para vocês, 15 dias para os demais declarantes, 60 dias para o pai e ou para a mãe, com ou não essa ampliação em função da distância. Tá? De 300, de até 3 meses. Então, vejam só, posso fazer o registro não só no lugar, então aqui está falando que está dando a exclusividade ao local de nascimento, pode ser também dentro do prazo legal no local de residência dos pais, tá bem? E esse prazo ampliado, né, de até 3 meses, não é em relação a lugares ermos declarados, né, a escolha da Corregedoria de Justiça, nada disso. Tá? E aqui também não está falando da prorrogação, então essa assertiva não está completa, além de ter vários erros. A letra D. Desde que os pais sejam alertados por escrito, os oficiais de registro poderão registrar nomes que exponham o nascido ao ridículo, devendo, após o ato, comunicar por ofício ao juízo competente as expensas dos pais do registrando. Não é isso que ocorre. Quando existe a escolha pelos pais de um nome que eventualmente possa expor essa criança ao ridículo, e aí é feio esse termo, né? Expor ao ridículo, e além do mais é muito subjetivo. Os nomes que exponham o registrado a eventual constrangimento. Isso é analisado pelo próprio registrador. Se ele entender no momento do registro que esse nome é suscetível de expor esse registrado a qualquer constrangimento, ou presente ou futuro, né? Principalmente bullying na escola, isso é muito comum, ele pode
não registrar a criança com aquele nome, então está errado aqui, porque ele não vai registrar, alertar por escrito, registrar e comunicar ao juiz. Ele não vai registrar, e se os pais não quiserem alterar o nome, isso vai ser decidido pelo juiz. O juiz vai decidir se esse nome realmente expõe a criança a qualquer constrangimento ou não. Então, o que está errado nessa assertiva? Desde que os pais sejam alertados por escrito, eles serão, na verdade, será feita uma nota devolutiva explicando o porquê que o registrador entende que aquele nome não pode ser colocado àquela criança. Então, o oficial de registro poderá registrar o nome que expõe o nascido ao ridículo? Não, ele não fará o registro, tá? Ele alertará, fará a nota de devolução. Se os pais não escolherem um outro nome, essa dúvida vai para o juiz para que ele decida se esse nome realmente expõe ou não ao ridículo, tá bem? Então, não se registra e depois comunica. Na verdade, o juiz vai decidir se registra ou não. E a última assertiva, as pessoas que passarem por procedimento de redesignação sexual têm direito à alteração do prenome e do gênero no registro civil de nascimento, evitando-se, assim, uma exposição do titular ao ridículo. Primeiro, gente... Algo caiu. Primeiro, gente, nós temos que ver o seguinte, essa alteração aqui é a alteração que o provimento 73 permite. Primeiro, essa alteração, gente, ela é alteração do sexo, do elemento do registro, que é o sexo, o estado de sexo desse cidadão, porque é esse estado de sexo que mostra no registro qual que é o gênero da pessoa, se a pessoa é do gênero masculino ou feminino, tá? Então, o registro não tem o estado da pessoa, o estado de gênero dessa pessoa, tem o sexo, tá? Então, o sexo no registro é a forma como o registro demonstra qual que é o gênero desse cidadão. Então, pensa bem, o provimento 73, em função da decisão da ADI 4275 do Supremo, eles disseram que, em função dos acordos internacionais, de questões de direitos humanos, a pessoa tem direito de falar de qual gênero que ela é. Ou seja, o sexo é biológico, tá? Mas o gênero é autopercebido. A pessoa pode ter, independente da sua formação, da sua compleição física, ela pode ter características emocionais, psicológicas do outro sexo e se entender como tendo as características de sexo diverso do que está ali espelhado no registro. Tá bem? Então, nós alteramos, nós falamos que é o gênero, mas não existe esse elemento gênero no registro, existe o elemento sexo. Então, só que o que muda, né, o que pode mudar é o gênero, o sexo é físico. O que é autopercebido é o gênero. Então, entendam aqui a diferença. O sexo é biológico, o gênero é autopercebido. O registro, a lei registral não foi alterada, então continua com a única questão que tem em relação à definição do estado de sexo do cidadão é a definição de sexo, que tem, por conceito, né, biológico, né, a característica física do cidadão. Só que a gente está falando de gênero, ou seja, de como a pessoa se autopercebe independente do seu sexo, tá? Em função disso, se o sexo que está lá no registro não corresponde à percepção de gênero desse cidadão, está com sexo masculino e ele se autopercebe do sexo feminino, por exemplo, o Supremo disse que é possível que se faça essa alteração, porque no registro ele vai ter para sempre ali que o sexo é masculino, o que causa constrangimento para esse cidadão, já que ele se autopercebe do sexo feminino. Então, o Supremo autorizou que se alterasse o sexo do cidadão no registro de nascimento para constar o seu gênero autopercebido. Não é mais o masculino, porque ele se autopercebe mulher, independente da sua compleição física, tá? É sutil, mas é diferente, tá bem? É esse o direito do cidadão, de alterar o seu sexo no registro, né, para que o seu gênero autopercebido seja mencionado no seu registro. Porém, gente, para que se altere o sexo, é preciso dar o direito de alterar o prenome. Eu não vou ter alguém do sexo masculino chamado João, do sexo feminino chamado João. Quando foi registrado como do sexo masculino, foi registrado como João. Adianta eu alterar o sexo de masculino para feminino em função do direito, da dignidade da pessoa humana, de todas as justificativas que o Supremo apresentou? Adianta fazer essa alteração se não permitir que se altere o prenome?
Então, isso aqui é bastante complexo e causa muito conflito, né? Muitos desentendimentos, principalmente doutrinários, porque muita gente diz, olha, o prenome, a regra geral é ser imutável. As questões que permitem alteração de prenome são as questões muito, muito específicas e, mesmo assim, tem que ter ordem judicial. Por que que, em relação ao transgênero, pode alterar o seu prenome diretamente com procedimento administrativo, sem passar nem pelo Ministério Público, nem pelo juiz, nenhum procedimento mais rigoroso? Por que não? Porque, na verdade, o direito do transgênero é em alterar o seu sexo no registro, o elemento sexo no seu registro de nascimento, em função do gênero diverso, tá? Só que se fizer isso e não alterar o prenome, não adianta, né? Então, a possibilidade de alterar o prenome é em função do direito de poder alterar o sexo, tá? Então, as pessoas que passarem por procedimento de redesignação sexual. Aqui na assertiva está falando em relação às pessoas que passaram pelo procedimento de redesignação sexual. O que é isso? Ou a cirurgia de transgenitalização, ou né, tratamentos hormonais, medicamentosos, que fazem aí mexe nos hormônios da pessoa para que ela se enquadre fisicamente um pouco mais, né, ao gênero que ela se auto-percebe. Só que isso, gente, o provimento 73 fala de forma expressa que não precisa que o cidadão tenha sido submetido a nenhuma cirurgia, nenhum tratamento. Ou seja, isso não é condição para que se faça alteração de nome e sexo. Mas também quem fez a redesignação sexual tem esse direito. Então, essa assertiva aqui, ela não está esgotando as possibilidades, mas ela está dizendo que as pessoas que passarem por procedimento de redesignação sexual, todas, não. Essas pessoas, elas têm o direito, elas podem optar por alterar seu prenome e gênero. Então, essas pessoas que fizeram a redesignação sexual, elas não são obrigadas, mas elas têm essa faculdade de alterar o prenome e sexo no registro, tá? Só elas? Não. Quem não fez também tem esse mesmo direito. Agora, é obrigado a fazer essa alteração? Quem fez a redesignação é obrigado a fazer a alteração no registro? Também não, tá? Então, é facultativo e não são só as pessoas que fizeram redesignação sexual, porque vai ser um ato declarado, porque é uma situação auto-percebida. Não tem condição, não precisa condicionar esses tratamentos. A pessoa que é transgênero, ela não precisa ser obrigada a passar por um tratamento que é complexo, né, que é sofrido, ou por uma cirurgia de alto risco, para que ela tenha o seu direito preservado. Tá? Ela quer ter os seus documentos e ser apresentada como do seu gênero. Se fez redesignação, se usou hormônio, se não usou, isso não pode ser imposto à pessoa, né? Então, ela tem direito à alteração do prenome e do gênero, entre aspas, né? Sexo, no registro civil de nascimento, evitando-se, assim, a exposição do titular ao ridículo. Gente, esse titular aqui é o titular do nome, hein? É o titular do registro. Não pode confundir, não. Aqui não tem nada a ver com o titular do cartório. É o titular do registro. Evitar que exponha esse titular ao ridículo é uma das justificativas de se permitir essa alteração. Isso está lá nas justificativas da ADI 4275. Então, essa assertiva está correta, tá? Então, essas pessoas têm essa faculdade de alterar o prenome e sexo e vai evitar realmente que ela seja exposta ao ridículo, quando para ela ser ridículo é ser do sexo contrário ao seu e usar um prenome que não o identifica, tá bem? Então, primeira questão, a alternativa é